Do que adianta acumular uma fortuna de bilhões de reais se você não usa esse dinheiro nem para dar mais conforto e segurança para sua própria família? Essa é uma das críticas que muita gente faz a Luiz Barsi. Afinal, estamos falando de um homem que recebe mais de R$1 milhão por dia em dividendos, mas que durante anos manteve um estilo de vida tão simples que sua própria filha, Luiz Barsi, andava de ônibus e sequer sabia o tamanho da fortuna da família. Para alguns, isso é uma demonstração impressionante de disciplina e desapego ao dinheiro. Para outros, é um exagero que beira a avareza. E essa discussão ficou ainda mais evidente quando uma conversa entre Barsi e o influenciador Tecar viralizou e fez muita gente questionar a mentalidade do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. No vídeo de hoje, você vai conhecer a trajetória inacreditável de um ex-engraxate que construiu uma fortuna bilionária do zero e entender por que o seu estilo de vida continua dividindo opiniões entre a admiração e as críticas. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Durante muito tempo, Luiz Barsi foi um completo desconhecido para a maioria dos brasileiros. Quem acompanha investimentos sempre soube quem ele era, mas para o brasileiro comum, seu nome passava despercebido. Mesmo hoje, é bem possível que a sua mãe, o seu tio, encontrem o Barsi num supermercado, o que eu acredito que seja bem possível, né? Encontrar ele num supermercado sem fazer ideia de que eles estão diante de um dos maiores investidores do país. Mas a internet meio que mudou isso. Com participações frequentes em podcasts, entrevistas e vídeos no YouTube, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira se tornou bem mais popular. E o carisma dele tem grande culpa nisso. Com uma fala simples e cheia de ensinamentos, Barsi conquistou muita gente por parecer aquele tio experiente que sempre tem algo valioso para ensinar. Quase toda a frase dele vira uma lição. Põe comprando 458.200 a 48, abrindo de 10 mil. Obrigado. Pronto. Esperar é fácil. Só que outro ponto também chama a atenção, o seu estilo de vida. Para muitos, isso aumenta ainda mais a admiração. Para outros, rende críticas. Afinal, a gente está falando de um homem que recebe cerca de R$1 milhão por dia em dividendos. Ainda assim, vive de forma muito diferente do que se espera de alguém com esse patrimônio. E eu não estou nem falando de milionários. Eu tenho certeza que há gente ganhando entre 10, 15 mil reais por mês que ostenta muito mais do que o nosso Warren Buffett tupiniquim. E foi justamente um pouco dessa realidade que vimos quando o primo rico levou o nosso vendedor de carros favorito, o emergente dos emergentes, Tecar, para conhecer o verdadeiro tio Patinhas brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Carro de luxo não tem nenhum? Porsche, nada? Não é Porsche não tenho. Para que você precisa de carro de luxo? Primeiro... Para mostrar que você tem grana. Calma. Primeiro pra gente sobreviver. A gente que vende carro de luxo pra sobreviver. Então, bom. O dinheiro tem que girar. Então, que é o seguinte, o que acontece? A gente pode ir pra Paris, nós dois pra Paris. Você vai de econômica, eu vou de executiva, primeira classe. Os dois vão chegar em Paris. Só que um vai deitadão, tranquilão, o outro vai apertado. O senhor quer ir como? Da maneira mais econômica possível. A resenha foi basicamente essa. De um lado, Tecar tentando convencer Barsi a gastar mais dinheiro, do outro, bilionário explicando que não via necessidade nenhuma disso. Segundo ele, estava muito bem com o seu Tigo 2011 e o seu Peugeotzinho de guerra e até o seu papelão, fazendo papel de carpete. Para que querer mais? Como diz o velho ditado, o importante é sair do ponto A e chegar até o ponto B. Mas aí, meus amigos, o papo foi seguindo até chegar ao momento que muita gente apontou como uma suposta humilhação de Barsi em cima de Tiagão. A gente sabe que o Tecar ele vive na brincadeira e no meio da conversa lançou a proposta. Perguntou se o Barsi não queria comprar sua empresa ali para eles faturarem uma grana. Só que o investidor não perdeu tempo e respondeu na lata, dizendo que só investia em grandes negócios. Se eu vendesse todos os meus carros, minha loja, e investisse esse dinheiro, eu ia ficar mais rico, mais rápido. Vai. Vou fazer isso. O senhor não quer comprar minha loja, não? Não. Corte rápido. Não, porque nós temos posturas distintas de investimento. Faca. Não, mas vou aprender com o senhor, pô. É uma pessoa que tem filosoficamente o direcionamento de ser dono de um pequeno negócio. Mas a gente pode aprender, mudar. E eu gosto de ser parceiro de um grande negócio. É Tramontina.
A galera caiu matando na zoeira em cima do Tecar. Teve até gente comentando que ele teria cortado essa parte do vídeo que publicou lá no próprio canal. E convenhamos, muitos milionários costumam ter um ego lá em cima, então não dá para descartar a possibilidade de que o Thiago tenha sentido talvez um pouquinho o golpe naquela hora. O Tecar cortou a parte em que ele foi humilhado. Vou provar para vocês que ele cortou a parte. Presta atenção. Vou fazer isso. Então, mas assim, ó, eu tenho 45 anos, o senhor acha que eu sou novo? Poxa, é menino. Não. Viu, né? Você viu que teve um corte, ó. Vou fazer isso. O senhor não quer comprar minha loja, não? Não. Não, porque nós temos... Essa é a parte que deu polêmica e deu muitos cortes, mas ele foi cortado do vídeo dele. O Tecar foi até reclamar disso pro Cariani no treino. Sabe o que ele falou pra mim? Falou, Tecar, você é um homem dono de pequeno negócio. Eu sou um homem que eu só entro em grandes negócios. Agora, quando você conhece a trajetória do Barsi, a admiração aumenta ainda mais. Quem vê hoje um homem recebendo mais de R$1 milhão por dia em dividendos e com mais de 4 bilhões de reais investidos na bolsa, pode imaginar que ele veio de uma família rica, que herdou uma fortuna ou teve, sei lá, uma vida fácil. Mas a realidade passou longe disso. O Barsi, ele construiu tudo do zero, apostando no longo prazo e em empresas sólidas pagadoras de dividendos. E talvez seja justamente por isso que ele deu aquela resposta pro Tecar. Não foi para tirar uma com a cara do emergente, foi só uma visão de alguém acostumado a pensar dessa maneira. Nascido em São Paulo em 1939, filho de mãe espanhola e pai italiano, Luiz Barsi perdeu o pai quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Criado por uma mãe viúva que lavava roupas para sustentar a família, passou a infância trabalhando como engraxate, vendedor de balas e ajudante de alfaiate. Com apenas 7 anos de idade, ele já ajudava nas despesas de casa. Um grande ponto de virada veio por volta dos 14 anos, quando ele começou a trabalhar em uma corretora de valores. Foi ali que ele teve os primeiros contatos com o mercado financeiro e começou a desenvolver a estratégia que seguiria pelo resto da vida. A ideia era simples: em vez de buscar ganhos rápidos, tornar-se sócio de empresas sólidas, de setores essenciais e com um histórico consistente de lucros. Ao longo dessa jornada, formou-se em técnico em contabilidade e depois cursou direito e economia, conhecimentos que também ajudaram a construir a sua trajetória financeira. O Barsi, ele sempre priorizou empresas que distribuem parte dos lucros aos acionistas, os famosos dividendos, e utilizou esses rendimentos para comprar mais ações, criando uma verdadeira bola de neve patrimonial. O resultado desse trabalho apareceu cedo. Aos 40 anos, ele já era milionário, estava muito acima da realidade financeira da maioria dos brasileiros. E pessoal, antes da gente continuar, eu acho que existe uma lição muito importante na história do Barsi. Muita gente olha para um bilionário desses e pensa apenas nos investimentos, mas a verdade é que existe uma etapa antes disso. Porque vamos ser sinceros, não adianta você ficar investindo R$50 no mês e acreditar que isso sozinho vai te transformar em milionário. E investir é importante, claro, mas o maior pilar para construir patrimônio sempre será aumentar a sua renda. Você precisa ganhar mais do que ganha hoje, seja para viver com mais tranquilidade, fazer uma compra decente no supermercado, sair das dívidas ou até começar a investir de verdade em renda fixa ou renda variável. E hoje na internet, um dos métodos mais simples que eu conheço para quem quer criar uma renda extra é através da Shopee. E presta atenção, tá? Eu não estou falando de dinheiro fácil, promessa milagrosa, avaliar produtos ou qualquer bobeira. Eu estou falando de um método real que pessoas comuns estão utilizando para poder gerar renda pela internet, tá? Você não está entendendo nada? Não esquenta a cabeça, tá? Quem me apresentou isso foi o Tom, um amigo meu que já vive desse mercado e me mostrou exatamente como funciona. Por isso eu pedi para ele liberar uma aula gratuita para a galera aqui do canal. Essa aula está disponível aqui no link na descrição ou, se você preferir, pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Assiste essa aula até o final, sério. Mesmo que você decida não seguir com a gente depois, eu tenho certeza que só o conteúdo gratuito já vai abrir a sua mente e te mostrar coisas que você pode começar a colocar em prática ainda hoje. Agora sim, voltando para a história do Barsi, né? Quando a gente fala de investimentos, o Barsi ele costuma dizer que prefere setores que dificilmente sofrem em períodos de crise, como bancos, energia elétrica, saneamento e seguros. E sua carteira reflete exatamente isso. Ele mantém posições em empresas como Banco do Brasil, Itaúsa, Taesa, Semig, além de outras como Unipar,
Taurus e Clabin. O homem, ele é bem diferenciado, não tem jeito, tá? Agora, quando o assunto é seu estilo de vida mais econômico, aí as opiniões se dividem. Tem gente que acha admirável um bilionário não viver ostentando e não ligar tanto para bens materiais. Eu, sinceramente, também acho interessante. Se o cara é feliz assim, né, qual que é o motivo para criticar? Para vocês terem uma ideia, mesmo sendo bilionário, ele já contou que hoje gasta cerca ali de 25 mil reais por mês e que quando já era ali um milionário, ele vivia com algo aproximado a 10 mil reais por mês. Não é um tapa na cara de muita gente. E o cara é tão low profile que até pouco tempo ele andava de metrô. Ó, na minha cabeça, na minha concepção aqui, cara, é uma extrema irresponsabilidade. Você andar de metrô não é nem por conta dele ser um bilionário, porque pouca gente até conhecia a cara dele, mas simplesmente por você ter uma grana o suficiente para poder andar com segurança do lado e num carro blindado e você ficar se arriscando assim, cara. Porque no Brasil já é um risco só de você sair na rua. O Brasil é extremamente violento. Aí você, como um senhor de idade, vai ficar já com dinheiro pra caramba, vai ficar pagando? Isso não é nem ostentar, não. É a sua preservação mesmo, né, de vida. E outra coisa, né, a filha dele também, a Louise Barsi, ela passou boa parte da vida sem ter noção do tamanho da fortuna da família. Até os 18 anos, ela nem sabia que o pai era tão rico assim. Isso também é outro ponto que me pega. Ele pode até, eu não quero andar de metrô, eu sou de boa, mas cara, é a minha filha. Eu vou ficar deixando ela andar de ônibus e não é que ela tem que ficar andando de helicóptero, não. Mas por que eu não vou deixar ela andar em um carro blindado com mais segurança? Porque, cara, convenhamos, isso não é só pra ela ter uma lição de como é não ter dinheiro e ter que andar de ônibus. Mas é perigoso, cara. É uma mulher andando de ônibus e você tem a possibilidade de evitar isso. Você não vai evitar, é a sua filha. Já pensou, cara, se Deus me livre, graças a Deus isso não aconteceu, mas se ela sofre um assédio num busão, que acontece, convenhamos. Se ela sofre um abuso, um assalto, como é que vai ficar a sua cabeça sabendo que, pô, eu tenho bilhões e a minha filha poderia estar muito bem protegida? Não é pra colocar ela numa redoma de cristal, não, e ninguém vai chegar perto. Não é isso que eu tô falando. Mas, cara, pra mim, tá? Por mais que você não queira ostentar, eu entendo. Cada um é feliz do seu jeito. Mesmo com bilhões, ele não quer andar de carro importado, eu entendo. Mas, cara, a gente tá falando de outra pessoa, da sua filha, uma pessoa que você ama. Pra mim, se é minha filha, se é meu filho, eu vou proteger sim, do jeito que tiver que proteger. Se for preciso eu ter que tirar meu dinheiro pro meu filho não ter que ficar pegando meu filho, ou minha filha principalmente, né, ficar pegando um ônibus lotado com um monte de marmanjo ali perto dela, encoxando ela, Deus me livre e guarde, você acha que eu não vou deixar? Eu não vou deixar mesmo. Não vou deixar mesmo, cara. Vai andar de carro sim, o segurança do lado, ou então vai dar um carro pra ela, pelo menos. Vai, toma um carro aqui, você mesmo dirige, blindado, sei lá, e vai pra sua faculdade e os caramba, mas não vai ficar andando de ônibus, cara. Não vai. Eu penso assim, tá? Eu penso assim. Se você pensa diferente, não, eu sou bilionário, eu vou deixar minha filha se fuder no ônibus mesmo. Então, parabéns, cara. Parabéns. Eu não pensaria assim. Mas também existe quem pense o contrário. Tem gente que acredita que quando a gente morre, tudo fica aqui. O Tecar mesmo fala, né? Caixão não tem gaveta, né? Então, tendo condições, né? Faria sentido aproveitar mais a vida, ter um carro melhor, mais conforto, uma casa maior, poder viajar, enfim, curtir, né? Coisas que o dinheiro tem a te proporcionar. E sinceramente, para mim, isso é um ponto de vista bem válido também. Nessa discussão, eu não acho que existe, sei lá, o certo e o errado. São estilos e filosofias de vida diferentes. No fim das contas, dinheiro e bens materiais não são as coisas mais importantes da vida, tá? Partindo desse princípio, cada um faz o que achar melhor, tá? Enfim, hoje, Barsi e sua família, incluindo a própria filha, Louise, atuam como grandes educadores financeiros através do projeto AGF, né? Ações Garantem o Futuro, ensinando milhares de pessoas sobre investimentos e renda passiva. Sem dúvida, Luiz Barsi merece os parabéns pela trajetória que construiu. Agora comenta aqui, você com bilhões, o que você faria? Qual que é a primeira coisa que você faria? E outra coisa, deixa eu te lembrar, tá? Não esquece de clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code para acessar a aula gratuita e começar a faturar ainda hoje, tá, cara? Ó, assiste a aula, eu tenho certeza absoluta, cara, que você nunca viu nada igual que você vai ver nessa aula aqui, tá? Pode confiar. Até o próximo vídeo. Tchau.